Olá pessoal, hoje vamos investigar e estudar um pouquinho mais sobre a Grécia Antiga, uma civilização esplendorosa e que hoje, mais de 2000 anos depois de sua existência, ainda nos influencia fortemente. Isso porque a civilização grega é considerada por muitos como um dos berços da cultura ocidental. Foram os gregos, por exemplo, que inventaram pela primeira vez o que a gente conhece como democracia. Também inventaram as Olimpíadas e até mesmo o que a gente conhece como filosofia. Os gregos se organizavam em várias cidades-estado que tinham formas de organização diferentes, como a gente vai ver, mas uma cultura comum, e costumavam chamar aquelas pessoas estrangeiras de bárbaros. A palavra polis significava cidade, e se a gente pega a palavra política, ela é de origem grega, e nada mais é do que a organização da cidade, a organização da vida pública. Os gregos eram muito hábeis na arte da fala, valorizavam muito o pensamento. Especialmente na cidade de Atenas, os homens iam para a praça e começavam a falar e discutir. A oratória era muito importante para eles. E eles valorizavam essa arte de falar e de convencer. Os deuses gregos tinham sentimentos e ações muito semelhantes aos humanos, e a mitologia dos gregos antigos ainda é extremamente influente na cultura pop, por exemplo. Nem todos os homens na Grécia eram considerados cidadãos livres. Mesmo sendo avançada para sua época, a Grécia também teve escravidão, principalmente de prisioneiros de guerra, estrangeiros chamados de bárbaros, que eram traficados e usados no trabalho. A escravidão também aconteceu em um determinado momento da história grega para punição e dívidas. A escravidão grega foi fundamental para o enriquecimento dos considerados cidadãos. Afinal de contas, uns trabalhavam muito pesado e outros conseguiam fazer suas atividades de pensamento. Mesmo sendo tão avançada, a escravidão marcou a história da Grécia. Esse é Partenon, um templo sagrado construído em homenagem a uma das deusas mais adoradas pelos gregos, Atena. Essa é a deusa Atena, deusa da sabedoria, dos heróis, uma das mais populares de toda a mitologia grega. Atenas, no mito grego, é filha de Zeus, o deus dos deuses, deusa da sabedoria, das artes, da justiça, protetora dos filósofos, dos heróis, dos artistas, dos arquitetos. A lança em suas mãos representa a estratégia nas vitórias. Segundo a lenda, Atena era imbatível. Segundo a lenda, ela teria nascido já armada e já imponente. A filosofia também foi um grande marco dos gregos. Aristóteles, Platão e Sócrates, por exemplo, ainda hoje são estudados pela gente em vários campos do conhecimento. Vejam essa frase de Aristóteles: nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. Você concorda com isso? Os gregos costumavam bastante refletir sobre a política, sobre a moral, sobre a ética, e a filosofia até hoje é considerada como a mãe de todas as ciências. A cidade grega de Atenas é considerada o berço da democracia. Foi lá que surgiu a primeira experiência de participação das pessoas na política, que antes era muito reservada a reis ou pequenos grupos que controlavam a política. E vejam numa época em que não havia muita participação, a maior parte das pessoas sequer tinha algum tipo de poder de decisão. Antes, a cidade de Atenas era controlada somente pelos bons nascidos, uma elite oligárquica que comandava com ferro a cidade. Entretanto, muitas revoltas e inclusive reformas começaram a incluir todo cidadão nascido em Atenas para participar da vida da cidade, discutindo as questões, indo para a praça pública. Nascia a primeira democracia da história, a democracia ateniense da Grécia Antiga. A democracia de Atenas era peculiar, chamada de democracia direta, já que a própria população aprovava leis, órgãos e regras. Os homens livres eram reunidos em praças, em um espaço chamado ágora, que no grego significa um espaço público, uma praça de discussão, debates e decisões coletivas. Ou seja, o poder não era mais concentrado, e sim dividido, com participação. Havia problemas? É claro.
Mesmo sendo um avanço enorme para sua época, já que existiu há mais de 2000 anos, a democracia dos gregos em Atenas excluía a maioria das pessoas. Escravos, mulheres e estrangeiros não eram considerados cidadãos. Só eram considerados cidadãos homens livres, nascidos em Atenas. É óbvio que é uma experiência extremamente limitadora se a gente considerar hoje o século XXI, em que nós avançamos em tantos aspectos, mas para aquele momento foi extremamente importante. No entanto, nós devemos lembrar que para alguns filosofarem e serem cidadãos, outros eram escravizados. Pense nas diferenças entre a democracia de Atenas da antiguidade e na nossa democracia. Hoje tem muito mais pessoa apta para votar. Mulheres, analfabetos, até mesmo jovens podem votar, por exemplo, no Brasil. Mas seria impossível colocar todos numa praça a todo momento para tomar decisões diretas. Imaginem colocar mais de 200 milhões de pessoas em praça. Isso é impossível. Por isso que a gente elege representantes e a gente também conta com um corpo de leis muito bem estabelecidas dos nossos países que servem para estabelecer o nosso processo de justiça, as nossas tomadas de decisões e o que deve limitar e guiar a ação dos governantes. Esparta foi outra cidade-estado muito importante, mas diferente de Atenas. Os espartanos eram reservados, na palavra chamada lacônicos. Levavam uma vida simples e extremamente controlada pelo Estado. Esparta possuía o maior exército da Grécia. Isso se explica com uma rígida educação espartana. Enquanto os meninos lá em Atenas tinham uma educação mais voltada para a oratória, para a filosofia e para se tornarem cidadãos na polis, cidadãos que iam falar e discutir na cidade, e ler uma pitada de ginástica, uma pitada de outras ciências que poderiam contribuir com as suas formações, a criança em Esparta tinha uma formação militarista. Ao nascer, ela era levada a um conselho de anciãos, os mais velhos da cidade, aqueles que eram muito experientes. E caso a criança apresentasse alguma deformação ou doença, era lançada de um monte. Isso mesmo, ela era sacrificada de um sacrifício. Isso mesmo, ela era sacrificada naquele momento. Caso fosse saudável, a criança era entregue à mãe. A educação espartana era extremamente rígida. Aos 7 anos, os meninos passavam a viver em quartéis, aprendendo exercícios militares e a suportar a dor e o frio. Aos 15 anos, passavam por um ritual de passagem. Se falhassem, eram rebaixados a uma condição inferior no grupo. Se passassem, eles eram considerados destaque naquilo que era considerado o maior objetivo. Esparta era extremamente expert em guerras, em estratégia militar. Seja na forma de guerra, de filosofia, nos seus deuses, com seu pensamento, os gregos nos influenciaram muito e é importante estudá-los até hoje. Até hoje a gente vê influências. As palavras, por exemplo, dinossauro e política são palavras de origem grega. Na linguagem, no nosso pensamento, nos filósofos que a gente ainda vê, na democracia que é o nosso modelo hoje, muito diferente, mas que teve um primeiro modelo lá na Grécia. Portanto, os gregos nos influenciaram muito e é importante estudar isso. Tá bom, gente? Até mais, fiquem bem.